Compartilhar a palavra de Deus hoje, Romanos, capítulo de número 8. Vamos ver que hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor também. Nós vamos tomar a ceia. Amém. Glória a Deus. Feliz por isso, irmão. Isso é bom demais. Romanos, capítulo 8, versículo 18, 23. Você já viveu? Pensa aí, só para você sentir um pouquinho do que é que está acontecendo com Paulo aqui. Você já viveu algo na sua vida que você fica irradiante? Aquela palavra que você não consegue encontrar uma palavra para expressar o seu sentimento. Já teve alguma coisa na sua vida assim? Você fica muito feliz, muito feliz. É assim que eu olho para Paulo. E o que ele vai dizer agora para a gente, quando eu olho isso aqui, eu confesso para vocês que eu fico com as pernas balançadas. Porque o cara ter coragem de falar o que ele está falando é forte. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Sejamos sinceros aqui, amém? Um culto de sinceridade, amém? Sinceridade com você mesmo. Se você achar que você não pode ser sincero, dessa maneira a Bíblia vai ser com você. Do que se queixa o homem? Queixe-se do quê? Dos seus próprios pecados. Vamos lá. Na maioria das coisas que você tem, que você alcançou, que você vive, o casamento que você tem, a vida financeira que você tem, a saúde, seus bens, muitas coisas, na sua grande maioria, de 100%, pelo menos vamos colocar 95% das coisas, você tem a vida que você está construindo. Sim ou não? Uma pessoa que não cuida da sua saúde, ela tem uma saúde debilitada. Ok? Por que eu tenho que abrir uma porcentagem? Porque existe porcentagem que a gente não explica. Deus permite e assim acontece. São coisas que você genética, são coisas que acontecem no meio do caminho, algo que se desenvolve, enfim. Mas na sua maioria das vezes, você não zela de você mesmo. Você não zela da sua alma, né, que é o seu mundo interior. Você não zela dos seus sentimentos. Você não zela muitas vezes do seu corpo. Você não zela da sua saúde mental. E aí depois você chega na igreja e fala, poxa, por que Deus não faz nada? Por que Deus é ruim? Por que Deus não muda meu marido? Por que Deus não muda a minha esposa? Por que Deus não muda meu filho? Por que Deus não faz aquilo outro? Meu amado e minha amada, você devia ter colocado limites para os seus filhos desde pequeno. E hoje ele está querendo dar na sua cara. Exemplo, coisinha assim. Eu não sei o que eu faço de menino. Eu não sei o que Deus quer. Não, o que Deus quer é que você coloque limites para ele. Né? Eu não sei o que está acontecendo, eu sei que Deus está permitindo esse problema financeiro. Não, você está vivendo além daquilo que você pode. Está dando para entender? E muitas coisas, eu não estou colocando num polo, né, dizendo assim, tudo isso aqui. Não, existem suas variáveis. Vocês estão comigo? Amém? Então, quando a gente analisa, eu mesmo falo, sou sincero, porque isso que eu acho que eu sou meio que resolvido com as minhas coisas. Tem um monte de coisa que eu tenho da caminhada que me traz dores e tristeza, sim ou não? Hoje uma moça estava conversando com uma outra e falou assim para outra, é melhor, numa brincadeira, pessoas falaram assim, era melhor eu escolher as namoradas do meu irmão. Por quê? Porque o meu irmão não sabe escolher muito bem as namoradas, não. Porque a esposa dele separou, mas aí a esposa dele, porque falaram mal, fizeram isso e aquilo, e aí ela é revoltada e não consegue unir a família e num dia do aniversário do filho, por exemplo. E aí eles se separaram e agora fica muito difícil o relacionamento do filho na separação com o pai e com a família. E aí eu pergunto da seguinte maneira, separação é isso aí. É uma decisão. Não é uma decisão? Separação é isso aí. Família se dividiu, rasgou um teco para cada lado. Vai dar problema, não vai ser legal. Então essas decisões foram decisões de Deus? Não, a vontade de Deus é boa, é perfeita e Aí a gente toma as nossas decisões achando que está certo.
E todo caminho para o homem parece reto. No final, a gente descobre que são caminhos tortuosos. Por isso que a palavra de Deus sempre diz: filho meu, atenta para as palavras que eu tenho para você. Porque são sabedoria, elas são saúde para os seus ossos. Então, é um livro, a gente quando fala de Eclesiastes, de Provérbios, é um livro de muita sabedoria, sapiensal, para que a gente possa aplicar tudo isso na nossa vida. Vocês estão comigo? Amém? Então, olhando esse lado, não adianta falar que a gente tem grandes lutas. Essas lutas foram causadas por nós mesmos. A nossa má administração do nosso tempo. Pensa comigo se é justo. Quantas vezes nós não tiramos um tempo para descansar e cuidar da gente? Não é difícil a gente fazer isso? Não é? Mas quando a gente para numa cama de hospital, a gente é obrigado. Tem gente que às vezes já brincou assim, não queria ficar doente, mas eu queria passar pelo menos um dia num quarto assim, sem fazer nada, com todo mundo trazendo comidinha para mim, ficar de boa e tudo mais. Não é injustiça trabalhar o que você trabalha, fazer o que você faz e ter que ficar doente para poder desfrutar disso? Estamos cuidando muito mal da gente mesmo. Sim ou não? Quem está comigo? Então fica claro esse lado para nós, para que a gente possa entender o que Paulo está falando. Porque senão a gente fica falando, eu estou passando por uma luta dentro de casa, eu estou passando por uma luta financeira, eu estou passando por uma luta daquilo. É isso que Paulo está dizendo. É isso, não, você está colhendo aquilo que você está plantando, é a administração. Você precisa plantar melhor, você quer mudar a sua colheita, tem que mudar a sua plantação, você precisa administrar as coisas de uma maneira diferente. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aí o que Paulo vai dizer para nós aqui? Romanos capítulo 8 e versículo número 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Olha o que ele diz. Porque para mim, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para mim, é uma palavra muito forte. Mas se eu disser essa palavra, tem um peso. E você precisa conhecer a vida de quem está dizendo essa palavra. Porque parece que não existe aquele negócio que você olha para uma pessoa, você pensa assim, nossa, essa pessoa não tem problema. Quando a pessoa para conversar com você, você descobre que o sorriso dela é a maior máscara que existe. Não que ela está com falsidade, é que ela mete um sorriso no rosto para poder enfrentar a vida, porque ela está cheia de problemas, cheia de lutas, ok? Você só vai conhecer a história daquela pessoa se você parar e realmente ela começar a contar o que acontece realmente na vida dela, a história de vida dela. E talvez você fique a boca aberta por ver que a pessoa consegue ser tão resiliente nas coisas que ela está enfrentando. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele dizer isso, e nós olharmos através da nossa ótica, a gente vai ver de um jeito, conforme eu passei para vocês. Agora, vamos olhar pela ótica de Paulo, que tipo de luta que ele está passando? Amém? Vamos comigo, então, em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 23. Esse momento aqui, para a igreja de Corinto, tem pessoas que estão lá na igreja e as pessoas estão querendo se beneficiar da fé alheia, né? Mas eles estão se engrandecendo diante da igreja, né? Se achando melhor do que os outros. E o Paulo está sendo desrespeitado. E Paulo, ele chega e ele fala assim, bom, é insanidade alguém falar assim, eu sou melhor do que alguém. Ponto. Mas assim, desculpa a minha loucura. Eu estou traduzindo aqui o que ele está dizendo do capítulo. Desculpa a minha loucura, mas eu vou ser insano igual a eles. E vou trazer argumentos da minha fé, argumentos para vocês de que eu sou um apóstolo de Cristo e que eu sou um servo de Deus. Em nada sou menor do que eles, mas me perdoe, desculpe o que eu vou dizer para vocês. Eu estou aqui interpretando Paulo. Não é que eu quero ser melhor do que vocês, mas é só para vocês entenderem. Eu vou dizer para vocês quem eu sou.
porque eu sei quem eu sou, eu sei o preço que pago, eu sei o que larguei, sei aonde estou, sei do meu chamado, sei das lutas, carrego em meu corpo as marcas de servir a Cristo. Amém? Ele fala que é um momento de insanidade dele, porque ele está colocando em xeque, mostrando, revelando coisas que ele não precisava ficar falando. Aí talvez criticaria, nossa, como o cara é arrogante. Não, não. Ele só está usando isso para mostrar para as pessoas que não tem por que desprezar ele. Amém? Olha o que ele diz. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, 39. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei a voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio, nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Opa. Olha o que o cara está vivendo. Olha o que ele está passando. Gente, pensa só, por amor ao evangelho, você pregando e você preso. Imagine você, por amor ao evangelho, você foi levado, além de preso numa cadeia, agora você está preso num navio. Você sofre naufrágio como um prisioneiro. Imagine você ir pregar a palavra de Deus, e por você pregar a palavra de Deus, os caras prendem você e te dão 39 chibatadas. Imagine você preso, nu, por causa de pregar o evangelho. Você não fez nada de errado, se você só está pregando o evangelho. E você está passando por tudo isso. Paulo tem tudo isso na história. Eu não estou dizendo para você que eu tenho certeza que se perguntasse para eles, você gostaria de passar por isso? Eles diriam não. Mas se Deus assim o permitiu, eles enfrentavam, de cabeça erguida, ok? Só que é interessante que é este mesmo homem que está escrevendo a carta de Coríntios, para a igreja de Corinto, esse cara que está dizendo que passou por tudo isso, é o mesmo que está dizendo, porque para mim eu tenho por certo, que as coisas de sofrimento nessa vida não dá para comparar com aquilo que há de vir. Isso é muito forte. Porque as pessoas estão desistindo de servir a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus fora da igreja. Meu irmão, para com esse negócio de que você serve a Deus fora da igreja. Você pode servir a Deus fora da igreja também, não tem problema nenhum. Mas é dentro da igreja, o lugar, a arca de Deus dos dias de hoje é a igreja dele. É lá dentro que a gente vai aprender a conviver. Porque a gente compara isso com a arca de Noé, porque imagine só você passar 1 ano com a sua família, o Big Brother está lá. Ó. Primeiro que aconteceu. Você lá dentro daquela arca, você não tem para onde ir. Se você pular dentro do barco, você vai para onde? É morte, morre afogado, irmão. Então você vai ter que estar lá. Aquela mulher vai ficar brava, vai ficar irada. 1 semana vai mudar o humor dela. Imagine 3 juntos. Não é? Quanto trabalho tinha? Tinha uma hora que eu acho que o Noé juntava os 3 filhos, falava assim, está pegando, hein? Aí eu olhava para o outro e falava assim, e não tem nem para onde correr. Ou a gente pula, ou a gente aguenta. Aí falou assim, não, Deus disse que nós vamos ser pregoeiros da graça, Deus dá graça. Aí eles oravam, voltavam, ficava de boa lá dentro. Assim é a igreja. A gente aprender a lidar com as diferenças, aprender a viver dentro da igreja sem abandoná-la. Porque que fruto tem uma pessoa fora da igreja pedindo para ser cheia do Espírito Santo? Ela pede para ser cheia do Espírito Santo para os seus dons ministeriais, para viver em comunidade, para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Agora imagine uma pessoa dizer, olha, eu vim pregar sobre Jesus para você.
Ah, tá bom, eu não conheço nada. Então, mas aceita Ele como seu único e suficiente Salvador e ponto. E você entrega a sua vida para Ele, começa a estudar a palavra, mas eu não entendo. Ah, aí você se vira aí. Ou então, procura uma igreja. Aí a pessoa pergunta, qual igreja que você vai? Não vou na igreja não, eu sou a própria igreja. Aí você fala, puxa vida, não entendi. A igreja é o lugar de destino para todos salvos, para que nós venhamos nos reunir, mesmo com todas essas dificuldades, essas diferenças, nós estamos reunidos para adoração a Deus. Amém? Estão comigo? É interessante que, como é que Paulo consegue viver dessa maneira? Eu entendo uma coisa, vai lá comigo em Romanos 8, no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que ele está dizendo, um versículo antes do que nós lemos, é que ele entendeu o seguinte: como filhos de Deus, nós somos herdeiros de algo que a gente ainda nem viu. É muito maior e gera uma expectativa muito grande no coração dele. Que ele diz o seguinte: nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e isso nós entendemos que é algo maravilhoso que nós vamos receber um dia. Não recebemos hoje, mas nós vamos receber lá na frente, e isso me empolga. É Paulo falando, talvez não te empolgue, mas Paulo ficava empolgado, e ele dizia: eu entendo que esses sofrimentos que eu estou tendo é a maneira que Deus permitiu que eu padecesse pelo Evangelho. E se eu padeço pelo Evangelho, logo eu estou sofrendo com Cristo. Amém? Ou seja, Cristo subiu numa cruz, Cristo sofreu por nos amar, entregou sua vida com um propósito. A cruz é um propósito. Então vamos analisar a mente de Paulo. Não, se Cristo teve o propósito da cruz, eu tenho um propósito, eu tenho que cuidar das igrejas que Deus colocou nas minhas mãos. A minha vida é para isso, eu estou focado nisso. Eu preciso copiar Cristo. Se ele estava apaixonado pela obra que o Pai lhe entregou nas mãos, que é morrer numa cruz para salvar a humanidade, eu preciso entender que eu não morro para salvar ninguém, mas eu posso morrer para pregar o Evangelho. Eu posso padecer para pregar o Evangelho. Eu posso passar por perseguições. Eu estou ficando parecido com Cristo. Que da hora! Eu estou sofrendo com Cristo, mas eu sei que eu também ressuscitarei com Cristo. Eu subo na cruz com Cristo, mas eu desço dela com Cristo, porque assim como ele ressuscitou, porque ele vive, eu posso crer. A gente canta. Ele vive, ele ressuscitou. Isso me dá esperança, porque ele mesmo disse: aquele que crê em mim vai fazer muito mais obras, mas ele também disse que aquele que crê nele, ainda que vai morrer, mas vai morrer fisicamente, mas não vai morrer eternamente. Por quê? Porque ele é a vida eterna. E essa vida eterna tem qualidade. Então ele começa a dizer em vários outros textos, Coríntios, Gálatas, ele começa a dizer: nós somos peregrinos, gente. Nós estamos aqui por um tempo, porque nós temos um destino, nós temos uma casa, essa casa celestial. Jesus afirmou para a gente que ele iria para preparar o quê? Lugar, mas ele não deixaria a gente órfão, ele enviaria o Espírito Santo sobre nós. Mas ele tem uma casa para nós lá. A casa de Deus somos nós, mas tem uma habitação em Deus para nós. E nós vamos para lá. Hoje, nós como casas de Deus, como templos do Espírito Santo aqui, mas um dia, aquilo que nós conhecemos em parte, nós conheceremos face a face. Aquilo que você ouve falar dessa terra, desse Deus, desse Cristo, nós vamos ver a concretização de tudo isso. E isso empolga. Ele está se preparando para essa viagem. Ele está dizendo: eu vou viajar, eu vou embora. Por um tempo eu vou estar aqui. E ele chega num momento, numa maturidade tão grande, e ele está tão cheio do Espírito Santo, que chega uma hora que ele diz assim para eles: olha, eu não sei, gente, eu estou perdidinho. Horas eu analiso, era melhor que eu fosse. Mas horas eu analiso, é melhor que eu fique. É uma dureza para mim decidir isso, porque eu, para mim, indivíduo, eu queria estar com Cristo. Mas para mim, como servo de Deus, Cristo em mim, eu preciso estar com vocês.
Então eu, como pessoa, não tenho motivo nenhum mais para estar aqui. A não ser vocês que Deus entregou nas minhas mãos, senão Ele poderia ter me levado. Mas já que Ele não me levou, eu vou me queimar por vocês. Eu vou cuidar de vocês. Me queimar, que eu falo, não é me jogar na fogueira. Mas você me entregar, cuidar de vocês. Vocês vão ser o foco da minha vida. Eu vou cuidar da obra que Deus colocou nas minhas mãos. Por quê? Eu vou copiar Cristo. E aí Ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de... Nós somos imitadores de Cristo. Todo cristão é imitador de Cristo. Então o cristão é imitador de Cristo. Cristo desistiu da cruz? Sim ou não? E por que a gente vai desistir do nosso ministério? Por que nós vamos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Se nós somos cristãos, nós temos um exemplo. Ah, apóstolo, mas você olha para as pessoas. Mas se Jesus olhasse para as pessoas, Ele não teria ido para a cruz. Ele desceria da cruz, porque se Ele tivesse o sentimento que você e eu temos, de lá a gente mandava um raio na cabeça dos outros. Sim ou não? Se Ele tivesse um coração igual ao nosso, Ele aceitava a oferta do diabo. Por quê? Porque o diabo ofereceu para Ele riqueza, poder, reinos, coisa que todo ser humano quer. Aí ele falou, não, eu não quero isso porque eu já tenho reino. O reino do meu pai é meu. O que eu tenho é do meu pai e do que meu pai é meu. Então você não tem nada para me dar. O que você tem para mim não me interessa. Esse é o grande problema. Aquilo que nós buscamos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se não for o que está em Deus, está no mundo. E o que está no mundo está fora de Deus. Aí a gente vai se frustrar. A gente vai desanimar, a gente vai começar a olhar as coisas e falar, Deus tinha que fazer. Ei, meu irmão, diga para o irmão que está do seu lado, você pode não acreditar, diz para ele. Mas você tem uma livre escolha. Você escolhe. Amém? Olha só que interessante. Nenhuma luta, nada pode definir um cristão de verdade. Uma pessoa que tem essa identidade que Paulo tem, nada mexe com ele. Eu já disse para você tudo o que aconteceu com a vida de Paulo. O que mexeu com ele? Nada. Se ele tivesse preso, ele pregava. Se ele estivesse na igreja, ele pregava. Se ele fosse levado para o Areópago, ele pregava. Ele dormia e acordava pregando. Ele vivia para o evangelho. Ele vivia para o seu chamado. Amém? Ele mesmo dessa história. Só que é interessante, por que ele consegue vencer tudo isso? Ele é o resultado da sua própria fé, que não é feliz pelo que ele tem. Paulo ele não é feliz pelo que ele vê. Ele vive motivado pelo que vai acontecer. Olha só que interessante, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Eu vou ler o 37 em diante. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela... E se ele retroceder? A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? O que é essa fé que ele está dizendo? Vai para o capítulo 11 de Hebreus para você entender. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ora, de fato, cheguei a uma conclusão. Diga assim comigo, cheguei a uma conclusão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Isso é fé. Nós não vemos Deus.
Nós não tocamos. E muitas vezes nós usamos figuras de linguagem, nós não conhecemos como ele é, não sabemos muita coisa, temos muitas dificuldades de entender, porque nós somos criaturas, nós não somos Deus, e é muito complexo para nós, mas já que é complexo, a gente não consegue entender, a gente se entrega àquilo que nós cremos, mas isso pode ser tudo uma doideira. Não, não é. Mas o que você me prova que não é prova que eu te dou, é a prova de coisas que você consegue fazer a conta do mundo visível e ver que é impossível que essas coisas nasceram do nada, simplesmente uma evolução. Não, tem algo muito mais, tem um Criador no meio de tudo isso, algo lindo que ele tem se manifestado, mas esse Criador, é impossível, tudo isso sendo criado, e ele não quer relacionamento nenhum com a sua criação. Existe um plano, e esse plano de salvação que vai culminar nesse projeto de vida eterna. O projeto de Deus tem alguma coisa a mais do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. E como que a gente toma posse? Pela fé. Eu creio e vivo por aquilo que creio. E viver pela fé é inegociável. Você tem que viver. Você tem que crer. Crer no caráter de Deus. Eu costumo sempre dizer que fé é acreditar no caráter de Deus. Ele disse que é e pronto é. Ele disse que vai fazer, pronto, ele vai fazer, porque Deus não é homem para mentir, ele não é filho do homem para ficar enganando os outros. Aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Paulo está dizendo isso. Talvez perguntasse para Paulo, talvez ele evangelizando, pense Paulo evangelizando um guarda de Roma. Ele está lá preso, pastor, assim no cantinho assim, acorrentado, e ele nem usa arma nenhuma, hein? Está acorrentado. Há 2 soldados. Imagine a condição de Paulo virar para um soldado e dizer assim: meu, você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Aí o cara fala assim: nem conhece Jesus. Que Deus que você serve? Aí o cara fala assim: sirva os deuses romanos. Ele fala assim: mas é tudo mentira. Deus de verdade é o meu Deus. Acho que o pessoal olhava para ele igual o faraó olhou para o povo. Como que vocês dizem que tem um Deus tão poderoso e vocês são escravos? Como é que você diz que tem um Deus todo poderoso e você está acorrentado aqui e nós estamos guardando você? Ele falou assim: você que pensa. Ele me colocou aqui para pregar para você. Não. Eu não quero esse Deus que você está pregando, porque ele deixou você preso aqui. Ele falou: mas eu não estou preso. Não, você está preso aqui? Não, eu estou preso porque ele deixou. Porque eu sou livre. Se ele quiser, ele me tira daqui. Mas ele não quer me tirar daqui por causa de vocês. Por quê? Porque eu preciso pregar para você que Jesus é o único que pode salvar a tua vida. E ele está logo às portas aí. E se ele te encontrar do jeito que você está, você vai ver só com ele. Mas ele dá uma chance para você agora, dizendo para você: se arrepende. Como assim? Aí Paulo começa a pregar para o cara: como é que eu vou oferecer um Deus para uma pessoa que, se esse Deus me permitiu estar preso? Como é que eu vou oferecer Deus para essas pessoas contando esse testemunho? Gente, eu sofri um maior naufrágio. Essa semana que passou, eu estava no maior naufrágio, assim, Deus me livrou e tal. A pessoa fala assim: nossa, servir a Deus, né? É meio complicado, né? Eu vou evitar esse negócio aí, porque é muita luta e tal, né? Então muita gente não gostaria desse Deus de Paulo, olhando por esse viés. Mas quando olhava um cara apaixonado por um Deus que permitiu isso, tem que ter alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Aí ele senta e começa a conversar. Aí é lógico que é o Espírito Santo trabalhando, que toca o coração daqueles homens, e eles começam a ver: é verdade. Aí o Espírito Santo começa a convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. E aí eles começam a falar assim: é verdade, Paulo, eu quero aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque eu já entendi que eu sou pecador mesmo. Eu penso, eu falo, eu ajo, tudo contrário à lei desse Deus. Ele criou todas as coisas e eu preciso me arrepender. Eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador. E diz assim: vai ser salvo tu e a tua casa também. Um cara excepcional, um cara que vive acima das suas dificuldades, e nem foram dificuldades causadas por ele mesmo, sim ou não? Não foi ele. E ele diz: mesmo não sendo, como é gostoso padecer pelo Evangelho, como é bom sofrer pelo Evangelho. Você fala: meu Deus do céu. É interessante a expectativa que existe dentro do coração deles.
Não só de Paulo, como você vê de Pedro, depois que ele se converte, você vê no coração dos cristãos uma das coisas que mexeu. Vocês se lembram como é que surge a Igreja Católica? Quando olham e vê os cristãos dando a vida pelo que acreditam, uma sociedade romana em decadência fala assim, eu preciso disso. Quando ele diz que vamos pintar nos escudos dos soldados essa cruz vermelha aqui, e vamos lutar por isso, porque foi uma visão de vitória, aquilo entrou no coração daqueles homens, o cristianismo foi aceito. Ou seja, quando uma pessoa ela está disposta a dar a vida por aquilo que ela acredita demais, gente. Ela acredita muito. E é tão gostoso você ver as pessoas que acreditam muito naquilo que fazem. Nós precisamos mostrar para nós mesmos o quanto nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente fica esperando as pessoas. A Fátima não acredita em mim. Não é a Fátima, é você. Nós não podemos depender de exterior, nós precisamos depender do que Deus colocou no nosso coração e acreditar. Fala, não acredito nisso. Eu acredito que Deus me colocou para pregar a palavra, Deus me colocou para ser profeta, Deus me colocou para ser um líder, Deus me colocou para ser alguém bem sucedido naquilo que eu estou fazendo. Mas não aplaudiram. Não espere aplausos, você tem que ser automotivado pela palavra de Deus. Quando você não tiver força, vai ler Heróis da Fé, vai ler Generais de Deus, vai ler histórias dessa galeria de Hebreus 11, vai ler histórias da Bíblia, pessoas que pregaram o Evangelho e morreram por ele. Pessoas como você olha para os profetas, que pregaram a palavra de Deus, que era o Evangelho de Cristo, que era o Evangelho de Deus, e eles pagaram o preço de estar numa cisterna, morreram cerrados ao meio. Pessoas que pregaram a verdade e não foram recebidos. Quem está entendendo? Só pode ser pessoa que não é daqui. Esse cara não é daqui, mano. Cara de outro lugar. E é legal que a Bíblia diz isso. Olha aqui no próprio Hebreus 11. Ele vai dizer aqui, capítulo 11, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, aleluia, de ser chamado seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Coisa linda! Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou pela fé. Igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos José, e apoiado sobre as extremidades do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha só que interessante, vamos mais para frente aqui um pouquinho. Versículo de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora,
Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles morreram, dizendo: vai chegar o dia, gente. Vai chegar o dia. É Paulo colocando a cabeça no cepo e dizendo assim: eu estou sendo ofertado a Deus como uma oferta de libação. Eu batalhei o bom combate, permaneci na fé, não mudei o que acreditava. Agora eu estou pronto, porque tem uma coroa de justiça me esperando. Existe uma outra vida que é muito mais do que essa, e eu estou disposto a entregar tudo o que tenho por ela. Dou tudo, entrego a minha vida plenamente no altar, porque eu creio no que Deus me chamou. Que fé maravilhosa! Essa fé veio de circunstâncias, essa fé veio por causa dos aplausos que eles receberam, essa fé veio pela quantidade de pessoas que estavam com eles, essa fé veio porque dava tudo certo, eles falavam e a coisa acontecia. Não foi. Essa fé veio porque eles estavam firmados em Deus, dizendo: eu tenho uma promessa, e essa promessa é de vida eterna, e é por ela que eu vivo. Ponto. Essa é a minha fé. Não é a fé que vai dar tudo certo aqui, é a fé que já deu tudo certo lá. Pode ficar tranquilo, já está preparado, Paulo, o seu lugarzinho. Agora o justo juiz vai me receber, os portais eternos se abrirão, e eu chegar. Quem te garante isso, Paulo? O meu Senhor. Ele me garantiu, e eu tenho essa promessa guardada no meu peito. Eu vou encontrá-lo. Logo mais a gente se vê, gente. Até mais, povo. Fui. Pensa comigo. Nós entendemos, por exemplo, eu escrevi alguns livros, e eu tenho o intuito que as pessoas sejam edificadas, ponto. Não é para ganhar dinheiro, é para as pessoas serem edificadas, amém. Só que pensa comigo, Paulo passou pelo que passou, escreveu o que escreveu, com o intuito de divulgar o ministério dele? Sim ou não? Não. Ele simplesmente pregava, ele simplesmente mandava a carta, ele simplesmente cumpria o objetivo do ministério dele. Dessas cartas se tornarem cartas para os dias de hoje, é um trabalho de Deus. Sabe o que significa isso? Ele não trabalhava simplesmente pelo trabalho. Não é o servir por servir, é servir por amar o que faz. É diferente. Não é o trabalho pelo trabalho, não é o servir pelo servir. É uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Ele ama, ele acredita, ele se entrega, ele chora, ele ri, ele faz o que for. Não importa, porque para ele o que ele quer é agradar aquele que comissionou ele. Ele quer agradar o patrão. Amém. O negócio dele é agradar o patrão. Ele não se preocupa com o funcionário, ele se preocupa com o patrão. Ele quer agradar o patrão. E quem é o patrão? Deus. Não é um apóstolo. Não sou nada, irmão. Eu sou um conservo teu, que prestaremos contas para ele. Amém? Mas é interessante que eu falei assim, meu Deus do céu, isso daqui dava para trabalhar muito, mas a grande expectativa, porque se você for analisar, presta atenção no que eu vou dizer. Meu Deus do céu, a vida é sem sentido algum. Sim ou não? É doido. Você pega uma criança que sim, você fala para ela, olha, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para o futuro, para isso, aquilo, outro, tal. Aí quando ela cresce, ela vai chegar numa outra etapa da vida dela, que ela vai começar a decidir as coisas que ela vai fazer. Lógico que embasado em tudo aquilo que você já passou para ela, os valores e tudo mais, a gente já ministrou muitas vezes sobre isso. E ela vai casar, ela vai constituir família, ela vai envelhecer, e ela vai entender que ela está chegando a algum lugar e que ela conquistou alguma coisa, que ela é alguma coisa. Sim ou não? Aí depois, quando ela fica velha, descobre que ela não sabia o que é para ela ser de verdade, e a vida é muito doida, porque eu lembro com saudade de quando eu tinha 17, 18 anos, tantas oportunidades que eu perdi, aí eu fico lembrando de quanta coisa que eu achei que deveria ser e não sou, e depois a gente fica mais velho sem saber o que deveria ser de verdade.
Aí você lutou, não chegou a lugar nenhum. Como eu digo sempre para o Márcio, e eu sempre digo para as pessoas que quando você vai lá na casa dos velhinhos, né, que é não é asilo, é a casa de repouso. Aí você vê lá, a gente se mata por uma cama king size. A gente se mata por um quarto enorme. A gente se mata por um carro top. Aí você descobre que você consegue viver com uma cama de solteiro e uma escrivaninha. Ai, credo, apóstolo. Credo não. Nós perdemos muitas vezes coisas tão importantes por priorizar coisas que não são tão importantes assim, que você acha que você não viveria sem, mas você conseguiria viver. Aí a vida fica sem sentido. Você vem, eu gosto daquela palavra que o Hernandes Dias Lopes diz, é uma figura de linguagem muito legal. Entre o berço e a sepultura, o que é a sua vida? Eclesiastes é um livro que eu gosto de ler. Eu não tenho problema em ler ele. Mas quando você lê ele, você lê com a mente de Salomão mais velho, né? Não é o Salomão jovem. Olha lá o que ele diz, Eclesiastes capítulo de número 1. Vamos lá, em Eclesiastes. A gente já está indo para o final, gente. Eclesiastes. Depois você pode ler na sua casa o livro todo, para você aprender. Capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo. Ele disse algumas coisas. E para ele reforçar, porque é aquilo que a gente está dizendo de Paulo, o que olha para Paulo tem que conhecer a história dele, tem que olhar para o que Salomão está dizendo, porque ele diz que não poupou nada dos olhos dele. Ele teve uma vida extraordinária. Ele não poupou nada. Tudo que ele quis, ele teve. Carro, casa, palácio, jardim, mulher, tudo. Ele tinha tudo. Tinha tudo que ele queria, não poupou nada. Quando ele chega e fica velho e fala assim, pura vaidade, pura vaidade. Nós olharmos a história de Abraão, de Davi, de Isaac, de José, é interessante que todos eles têm uma mesma história parecida com a de todo ser humano. Sabe qual é? Alguém tropeçou em Abraão por aí? Alguém encontrou com Davi? Não. Todos eles aconteceu o quê? Morreram. Você acha que você é o único que vai ficar para a semente aqui para desfrutar? Não é. Aí o Salomão diz assim, então avalie como é que você está vivendo a sua vida, seu vaidoso. Diga para o irmão que está ao seu lado, vaidade. Mas diz com vontade, vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Já viu? Não sei se você conhece alguém assim que diz assim, nossa, mano, eu tenho que ser eu, tenho que ser eu, tenho que ser eu, tenho que ser eu. A pessoa morreu. E aí? O outro foi e continuou fazendo. Não é? Eu falo, se eu morrer amanhã, quem vai tomar conta da igreja? O problema é de vocês. Primeiro é de Deus, depois vocês se viram. Deus vai ter que colocar alguém. Se Ele quer que a igreja cresça, que a igreja continue, não vai ser alguém? Ué. Ah, mas a obra vai parar. Para, irmão. A obra nunca foi do homem. A obra é de... Pode ser a pessoa mais apática, que está escondido lá do outro lado da rua, ouviu a palavra de eco. Pode ser essa pessoa que vai ser o grande líder da Efrata. Por quê? Deus levanta quem Ele quer. Pode ser uma dos adolescentes. Pode ser um dos líderes. Pode ser quem for. Porque Deus só está procurando pessoas que estejam disponíveis para assumir o que Ele disse. Está aqui nas suas mãos. Ninguém está pronto. Nunca ninguém está pronto. Nem eu estou pronto. É Deus que vai com a gente, pega na mão e fala, vamos embora. Amém? Mas olha só. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se a sua carreira e retorna para os seus ciclos. Todos os rios correm para o mar e o mar se enche, é o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, ou seja, nada satisfaz o coração do homem. Nada satisfaz a gente.
E a gente vai vendo que a vida é uma mesmice. Eu queria sair dessa mesmice. Você vai entrar em outra mesmice. A vida é uma mesmice, a vida é sem sentido nenhum para essa terra. Olha por quê. Vai lá para um pouquinho mais para frente, Eclesiastes 3, do 9 em diante. Diz assim, ó: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ele está dizendo o seguinte, que Deus está acima de todo o nosso tempo. Não é novidade para Deus. O que está acontecendo hoje já aconteceu outra vez, já aconteceu outra época, vai acontecer outras coisas, e Deus já sabe de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Você acha que tem coisa nova, mas na verdade quem é novo debaixo do sol é você, porque sempre teve os problemas. Sempre irmão matou irmão, sempre houve divórcio, sempre houve filho que se desviou, sempre houve morte, sempre houve vida, gente nasceu, gente morreu, sempre teve peste negra, teve a Covid, e já teve surto de AIDS, e já teve aquilo, já teve um monte de coisa, e continuará tendo, outras coisas acontecerão, mas Deus não muda. A eternidade está no coração do homem. Você pode ver que o pessoal usa creme, faz e acontece, porque ele não quer morrer, ele não quer envelhecer, ele quer ficar eterno. E não consegue. Chega uma hora que não dá mais, irmão. Tem uma hora que você já puxou, aí você começa a dar risada, a perna levanta, né? E aí não dá mais. Aí você fala, irmão, chega, não dá mais. Já está assim, não dá mais. Aí você olha para a mão, que a mão é a mais difícil de você fazer a cirurgia para esticar, né? Você estica aqui, aí você anda de luva, e aí você vai, mas a idade vai te pegar. Diga para o irmão que está do seu lado, a idade te pega. Ai, credo, misericórdia, eu rejeito, a idade te pega. E a gente reflete, por que você está vivendo? O que realmente tem valor para você? Eu costumo dizer, ele estava falando ontem, né, Sandra? Eu falei assim, tem coisas na nossa vida, o que roubar a minha paz, o que acabar com o meu relacionamento, o que acabar com a minha vida, o que acabar com a minha família, não compensa nada. Nada compensa, não tem dinheiro que compense. Não tem nada nessa vida que compense, que tirar as coisas que realmente têm valor das nossas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo está dizendo, fala para Paulo, você vai ter que fazer tenda em vez de pregar. Ele fala assim, não, eu faço tenda depois, porque agora eu tenho que pregar. Não, mas você vai morrer de fome. Ele fala assim, Deus sustenta, eu sei passar a fazer jejum. Eu sei passar por tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que sacrifica o ministério por qualquer outra coisa. Você está trocando por nada, porque tudo passa, até uva passa. Amém? Vamos aqui finalizar hoje. Olha só. No capítulo 8 de Romanos ainda, vai lá comigo, para a gente caminhar para o final. Romanos 8. Diz assim, versículo 19. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo o seguinte, que toda a criação está sofrendo. Você não é o único que está sofrendo nessa vida. Sim ou não? Só você olhar para o irmão que está do seu lado. Ele tem as lutas dele também.
Cada um tem a sua luta. Se você vê a luta das pessoas, às vezes até os cachorrinhos estão na luta na rua, sozinhos, coitados. Na pandemia, pegaram os cachorros antes da pandemia e falaram, vamos adotar, que bonitinho os cachorrinhos. Depois na pandemia ficaram duros, soltaram os cachorrinhos tudo na rua e as ONGs encheram. Irresponsabilidade. Sim ou não? Dá trabalho ou não dá? Dá, pastor. Jesus. Mas a gente assumiu um compromisso. Isso é complicado. Jesus. Não tem como cuidar, não pega. Amém? Mas a criação está sofrendo. Os rios estão sofrendo. A poluição está fazendo a natureza sofrer. E tudo gemendo por uma expectativa. A redenção. Por quê? Porque aí nós voltamos à promessa lá do Éden. Porque tudo foi criado perfeito. Mas depois da queda do homem, a responsabilidade que ele tem sobre todas as coisas, caiu também o pecado. Não era para cachorrinho morrer, não era para ter acidente da natureza, não era para ter nada catastrófico. Tudo por causa do pecado. Quem está entendendo? Então até os cachorrinhos estão ruivando, pedindo o jeito deles. Deus, dá um jeito, que a gente já vai morrer também. Está todo mundo sofrendo. O mundo sofre. O mundo geme. Esperando o quê? Justamente a eternidade. Aquele grande dia. Só que para Paulo ele está dizendo o seguinte: nós temos as primícias. Nós somos os filhos de Deus chamados para viver essa realidade hoje. Nós somos esses filhos de Deus que ele nos chamou e nos deu uma promessa. Ele vem para nos buscar. Ele tem uma nova terra. A boa notícia de Apocalipse, o Apocalipse tem o Evangelho também, né? Em Apocalipse 21, sabia disso? O Evangelho de Apocalipse diz, e viu novos céus e nova terra. Tudo é diferente lá. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, lhes darei uma nova vida, lhes darei uma nova história, lhes darei uma nova terra, já não vai haver mais sofrimento, não vai haver morte, não vai haver envelhecimento, a eternidade, você está nela para todo sempre e nunca mais existe dor. Foi isso o final de Apocalipse. Aí Jesus, para dar uma força para nós, ele celebrou a ceia. E lá em 2 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, ele vai dizer que ele recebeu do Senhor e ele compartilha que nós devemos comer do corpo, que é o pão, e tomar do sangue, que é o suco de uva, a nossa representação, até que ele venha, até que se cumpra esse grande dia, onde nós seremos plenamente filhos de Deus, a nossa adoção. Papai vai vir buscar nós no orfanato. Está dando para entender? Papai vai vir buscar nós, fala, vem meus filhos, vem para casa. Essa casa é de vocês, tudo isso é de vocês. Você ainda crê nisso? Então se coloca de pé em nome de Jesus. A vida é assim. A vida tem as suas dificuldades. Mas saiba de uma coisa: tudo podemos em Deus que nos fortalece. Saiba que um dia tudo isso vai ter um fim. Avalie melhor como você vive a sua vida. Desfrute do melhor com responsabilidade. Aprenda a zelar de você em todos os sentidos. Aprende a cuidar daquilo que é importante. Mas nunca abra mão das coisas eternas. Isso que nós estamos vivendo aqui é eterno. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó, esse momento é eternidade. Esse não vai se acabar. Minha roupa, isso além de engordar, mas já já ela vai se embora. Hoje eu li algo e aquilo veio de uma maneira diferente no meu coração. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele vai precisar me dar um outro corpo para colocar o novo dele em mim. A palavra de Deus nos ensina que ele há de transformar o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso, porque ele tem poder para isso. Como vai ser, eu não sei, só sei que será, e ponto. E eu vou desfrutar da eternidade que Deus me deu em Cristo, uma qualidade de vida, uma vida